Salve, salve turma, sejam bem-vindos a mais um Holdercast. Eu sou Augusto Santana e aqui do meu lado eu tenho meu amigo de fé, meu irmão, meu camarada, Caio Sim. Costa. Fala galera, beleza? Mais um episódio aqui. Trouxemos uma grande fera aqui hoje. Conta pra gente aí, Augusto, quem é o cara? É o Valdemar Neto, né? Valdi O Neto famoso também, né? Valdi. Ele que tá à frente da Acordo Singular, vai contar um pouquinho da história dessa startup que resolve muitos problemas, né? Que a gente está conversando aqui em off. Muito obrigado pela presença aqui, Valdemar. Seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho de você, da sua história e de como que surgiu esse negócio. Prazer, Augusto. Obrigado, Caio. É um prazer estar aqui na Holdercast. Eu sou o Valdemar Neto, né, CEO do Acordo Singular, da WIP Acordo Singular. E, bom, a Acordo Singular, ela resolve, né? Ela foi criada para resolver o problema da recuperação de inadimplência, né? Todo empresário aí tem inadimplência. No início da pandemia, a gente viu surgir aí uma inadimplência por conta, né, dos problemas de todo lockdown e fechamento. E aí a gente já tinha essa ideia e a gente resolveu, né, desenvolver e colocar em prática. O terror dos caloteiros, então. Rapaz. Vai pegar os veiacos lá do Ceará, fala veiaco. Vai pegar os veiacos tudo. Pegar os veículos. Então, o que a gente fez, né? A gente juntou o nosso background de tecnologia, a gente veio dessa área tecnológica, um dos nossos sócios, né, ele vem dessa área de tecnologia, trabalha com plataformas de todos os portes, todos os tamanhos. A gente juntou esse know-how, né, de tecnologia para melhorar o que todo mundo chama de cobrança, ou assessoria de cobrança, né, de forma tradicional. A gente começou eliminando essa coisa da ligação, sabe? Então, o primeiro ponto que a gente fez foi, olha, não vamos fazer essa cobrança persistente e chata, vamos fazer uma cobrança inteligente. Então, o primeiro grande foco nosso foi fazer uma cobrança um pouco mais assertiva, um pouco mais inteligente, usando tecnologia, que era o que a gente tinha de background. Então, assim, a gente começou a desenvolver o MVP, né? E eu costumo dizer que a gente nunca vai deixar de ter esse espírito de startup, né? De pensar em MVP, né? Hoje cedo eu estava já modificando um pouco a plataforma, né? Melhorando um pouco com minha equipe, porque a todo instante a gente percebe algo diferente. Assim, a gente atende o Brasil inteiro e cada região tem uma peculiaridade, tem uma forma diferente de se chegar ao cliente. Então, muitas vezes a gente não acerta de primeira, mas a gente vai entendendo, fazendo essa leitura, essa conversa, até a gente conseguir melhorar as taxas de retorno. Entendi. E vocês têm um repertório, assim, para aplicar para cada, sei lá, estado diferente, para cobrar cada tipo de cliente diferente? Ou não? Como que é a plataforma na prática, assim? Bom, vamos lá, explicando um pouco, né, como Falando é que a ótica do empresário, no caso que te contrata, né? Porque no caso, a empresa te contrata, tem uma inadimplência alta e fala assim, Valdemar, Acordo Singular, eu quero melhorar aqui a adimplência da minha base. É isso. É isso. Como Tá. é que ele... A partir disso, como que funciona? Então, ele procura a gente agora que a gente começou agora a conseguir realmente atingir os empresários, né? Com a ajuda aí da Gin, a gente conseguiu melhorar o nosso marketing, né? A gente ainda estava patinando, ano passado a gente patinou muito nessa área e agora a gente começou a chegar em pessoas, né, empresários que realmente é o nosso cliente, que está interessado em falar, olha, eu tenho esse problema aqui para resolver, eu preciso melhorar meu fluxo de caixa, né, recuperar essas vendas que eu fiz e não recebi. E aí ele entrou em contato com a gente, a primeira coisa que a gente pede a gente faz algumas perguntas para entender um pouco a carteira dele. Por exemplo, ele tem uma venda grande de 50, 100 mil reais ou ele tem várias pequenas de 500 reais, de 100 reais, de 1.000. Então a gente entende um pouco esse perfil. Tem alguns clientes que só atuam em um estado, tem clientes que atuam em toda uma região, né? Mato Grosso, Goiás, Tocantins. Então a gente entende esse perfil porque é um pouquinho diferente de estado para estado e a partir daí a gente consegue formular uma proposta. Ele aprovando essa proposta e assim um diferencial nosso, né? As empresas de cobrança normalmente elas ficam ali só naquela ligação e não tem nenhum instrumento de pressão. A gente faz a cobrança, mas a gente utiliza um instrumento de pressão, certo? Que é o protesto de títulos. Ele tem empresário que não gosta ou acha que é caro e que é complexo e realmente era complexo. Né? Trabalhar com cartório é muito peculiar. Só que a gente conseguiu, com tecnologia e muito know-how, a gente conseguiu automatizar isso. Então, assim, uma dor de cabeça muito grande não é o protesto até que é simples. O problema é quando você quer cancelar ou baixar esse protesto. Aí é uma via crucis. Né? E a gente criou, o grande diferencial nosso é justamente simplificar esse processo, porque é essa tentativa de cancelar que deixa muitas vezes o cliente
o cliente que estava inadimplente muito irritado e que muitas vezes ele perde a relação com o próprio credor, que fala assim, nossa, olha, eu até tive dificuldade em te pagar, mas foi tão difícil para eu limpar meu nome, sabe, que eu não quero mais comprar contigo. Se eu tiver opção, eu não compro mais contigo. A gente deixa isso muito mais fluido. Né? Foi a partir de uma dor, né, que a gente percebeu, e eu estava fora de Brasília com um protesto aqui numa cidade próxima a Goiás. Eu precisei resolver, eu simplesmente não sabia que eu tinha esse débito. E a partir daí eu disse, olha, vamos pensar que a pessoa pode estar em qualquer lugar e simplesmente esqueceu de pagar uma conta e foi protestado porque está numa viagem, ele está fora do país, né? E não tinha como se resolver isso. Antes você tinha que ir pessoalmente até o cartório. E agora não, agora você entra onde você estiver do mundo, você entra na internet e a gente resolve o resto para você. Caramba, tu me trouxe aqui agora, eu nem lembrava disso, Augusto, mas eu fui protestado uma vez na minha empresa de uma conta que não era minha. Depois eu descobri que o fornecedor estava trocando o título, né? Então, aquela famosa nota fria, né? Ele puxava a nota e tal, trocava lá trocava minha como é que chama? Que o pessoal faz? Troca minha dívida, né? Trocava, né? Factory e tal, pra ter liquidez no negócio dele. Eu tive que ir no cartório, velho, resolver isso. Presencialmente. De uma coisa que não era minha. Bicho, eu saí muito revoltado disso, velho. É bem difícil. Eu tive muita dificuldade, né? Eu tive que ir, ficava em Águas Lindas, o cartório. Eu moro aqui em Brasília, né? Então eu perdi 1 hora para chegar lá, acho que 1h30 para resolver, mais 1 hora para voltar. Ou seja, eu perdi uma manhã inteira para resolver, né, uma coisa que poderia, hoje, com tecnologia, com internet, simplesmente entrar lá, né, e pagar uma taxa de conveniência para que isso fosse feito. Ainda mais com o custo da gasolina, do combustível hoje, sabe? Ninguém quer se deslocar. A gente está trabalhando de casa, né? Então, todo mundo está usando a internet para tudo. Então, assim, a gente percebeu essa dor, esse lapso no mercado. Entramos nesse momento pós-pandêmico para tentar ajudar as empresas. Teve muito auxílio até do governo, né? Até que essa situação ela não foi imediatamente como a gente imaginou, mas foi surgindo, a inadimplência ela sempre existe. E a gente tem uma visão também um pouco mais, vamos chamar humanizada, mas a gente tenta olhar para os dois lados. Então, a gente não é uma empresa... O nosso cliente principal, a gente divulga, a gente faz contrato com o credor. Mas a gente percebeu que se a gente cuidar e conversar bem com o cliente que está devedor naquele momento, a gente resolve o problema do credor. Outra coisa que a gente percebeu, né, que é interessante, é que o credor, muitas vezes, ele usava do instrumento de protesto porque ele estava com raiva. Ele disse, então eu vou te protestar para você ver o que é uma punição, né? Você vai ver agora como que você vai tentei aqui de boa, tentei tranquilo. Você não quis, agora eu vou apelar. Agora você vai ver a dor de cabeça que é para você limpar seu nome. Então, a gente percebeu que isso não ajuda em nada, porque, no fundo, o que o credor quer é só resgatar aquele valor. Então, a gente facilita muito o caminho para o devedor, formas de parcelar muitas vezes a dívida e coisas que para a estrutura muitas vezes do empresário que é pequeno, às vezes ele tem uma pessoa só, às vezes a pessoa tem dificuldade de fazer a atualização do valor daquela dívida. Então a gente trouxe, né, com tecnologia, com a plataforma, facilidade para que ele coloque tudo isso dentro, né, de uma plataforma automática e que se o cliente ainda quiser, diz, olha, eu sei que minha dívida aumentou, tem multa, tem juros, tem isso, mas dá para me dar um desconto? Dá para parcelar em mais vezes do que o que está constando aqui? Ele pode conversar com o credor, né? Ou com a gente intermediar com o credor, e aí ele topando, a gente fecha o negócio, né? Fecha o acordo. Então, o nome da empresa, inclusive, vem daí, né? Não foi dado por mim, né? Foi dado pela minha sócia, mas eu entendi o sentido, sabe? Eu gosto de nomes mais curtos. O IP fui eu, sabe? E, inclusive, quando eu vi o W, assim, eram 3 sócios, né? Quando a gente olhou o IP, assim, aí eu falei, rapaz, o pessoal puxou a sardinha pro meu nome, né? Quando a agência botou ali, eu falei, eu acho que esse W aí teve a ver comigo. Mas nem foi. Tinha a ver com gangorra em alemão antigo, uma coisa assim, né, de catapultar a pessoa para cima. Eu falei, legal, essa ideia é legal. O IP é curto, né, eu gostei. Era um nome tipo universal. E aí, quando a gente foi desenvolver a plataforma do acordo singular, né, a gente não tinha nome ainda, mas ela disse, olha, eu quero fazer acordos que são específicos, customizados para a situação daquela pessoa. Né? E aí eu gostei, eu entendi a ideia e falei, tá bom, então a gente vai ter um trabalhinho aí de comunicação, de explicar, né, o que é o acordo singular, mas é um acordo único, né, feito para aquela pessoa, para aquela situação. Se você consegue pagar R$100 por mês, ok, vamos tentar então fechar um acordo com essa tua capacidade de pagamento. A gente não quer que você passe dificuldade, que você deixe, né, de alimentar muitas vezes a família para pagar uma dívida, né? Não, a gente entende um pouco a situação e o momento e a gente quer
tentar adequar isso, né, para que você também limpe o seu nome e que também resolva o problema do credor. Então, a gente tem uma visão um pouco mais global e holística, né, do problema. Cara, muito interessante, né? Achei legal, porque desde quando você começou a explicar, eu vi que vocês estavam se preocupando com o devedor, né? Então, por exemplo, você falou, cara, já tentou tirar o seu nome do protesto? Então, com a gente é mais fácil, né? Eu fiquei, assim, com uma dúvida, por exemplo, na prática com relação ao acordo, né? Vamos supor que você tem um credor ali, e aí ele ofereceu um acordo que ele vai pagar em 10 vezes. Aí ele vai usar a plataforma da Acordo Singular para fazer essa proposta, né? De acordo. E aí o credor, por outro lado, também vai usar a plataforma para dizer se aceita ou não. Isso. A gente pode deixar algumas regras já padrão, né? O credor, ele entra e ele fala, olha, se quiser dar um desconto, ele já parametriza o sistema. Se ele quiser colocar multa e juros, os juros é ao mês. O sistema vai corrigir isso todo dia, vai ter um valor ali, né? Ele também prepara já um documento, um documento jurídico, né? De confessando aquele valor, já fazendo um acordo, atualizando aquilo para que, caso seja descumprido mais uma vez, né? Aquilo já tenha já seja um instrumento executivo, né, para simplificar. Mas, olha, na nossa história, até agora só teve um caso de um cliente descumprir um acordo. Então, a gente achava que isso ia ser bem mais frequente do que realmente acontece na prática. Então, pessoal, assim, eu acho que isso é um pouco do acordo singular, né? A gente consegue conversar bem para que a gente não extrapole, para que a gente também não prometa um pagamento que a pessoa muitas vezes não vai conseguir honrar. Então, a gente tenta orientar nesse sentido, né, quando eles pedem o nosso apoio, para que ele coloque dentro de um orçamento ali. Tem cliente que muitas vezes não consegue pagar primeiro, a gente fala, espera um pouquinho, faz uma poupança, certo? Hoje a gente criou até uma sistemática para isso. A gente faz uma poupança para ele. Muitas vezes ele não consegue pagar a primeira parcela. A gente faz de uma forma que ele vai pagando e quando chega no valor que seria equivalente à primeira parcela, a gente dá entrada, né, no cancelamento do protesto. Então, cliente que tem esse tipo de dificuldade, a gente adequou a plataforma para ele. Então, assim, nós somos muito desse espírito de startup mesmo, de ficar toda hora conversando e adequando ao cliente. Ele tem dificuldade de poupar, ele não consegue poupar R$100 e eu preciso de 500 para poder dar entrada no processo de cancelamento do protesto. Então, a gente faz isso. A gente vai acumulando todo mês. A primeiro boleto, 100, 200, 300, 400, até que chegar em 500 e a gente informa para ele. Agora a gente vai baixar o teu protesto. E depois ele continua pagando 100 e ressarcindo, né, o credor. Então, o credor ele tem esse poder. Ele parametriza. Teve credor, muitas vezes, aquele que fica com raiva, que ele já mete lá 20% de multa, 5% de juro ao mês, e a gente vai devagarzinho conversando, falando, olha, vai ficar bem alto, vai ficar difícil isso de pagar, né? Às vezes, a dívida tem 3, às vezes 4 anos, fica um valor que, às vezes, duplica, triplica, né? E a gente fala, olha, não é bem por aí, se ele não te pagou é porque ele não deve estar, né, em condições de pagar. Então, é melhor a gente tentar facilitar, então a gente dá essa consultoria, né, para também, apesar do poder e o martelo final ser do credor, a gente orienta ele para que ele faça algo que seja razoável para ele receber a dívida, com base na nossa experiência. Cara, sensacional. E, por exemplo, no caso, vocês fazem intermediação desses valores, por exemplo, Sim. O devedor ele vai pagar, teoricamente, para o acordo singular, o singular vai intermediar e vai repassar para o credor, então, né? Isso. A gente recebe Pix, boleto, em cartão de crédito. Inclusive, cartão de crédito a gente deixa por default, né, por padrão, em 12 vezes. Se ele quiser pagar em 12 vezes, a gente aceita por padrão. Por quê? Porque a gente pode sempre antecipar isso para o credor. Então, se ele quiser receber à vista, não tem problema. O devedor paga em 12 vezes, a gente paga à vista ali para o credor, se ele quiser. Né? Em boleto, a gente aceita até 99 vezes, se o credor permitir. Né? E aí a gente, muitas vezes, ele fica assim, não, mas se ele pagar o primeiro boleto, será que ele não vai deixar de pagar o segundo? Por incrível que pareça, a gente tem um histórico que só aconteceu uma vez, sabe? Se ele paga o primeiro, ele vai até o final. Né? Só teve um caso de desistência até agora, que para mim é impressionante. Eu achava que ia ser assim, 80% dos casos, ele ia pagar o primeiro, cancelar o protesto e depois já não ia mais pagar mais, mas eles pagam até o final. Então, isso também dá como que eu posso dizer, dá uma motivação a mais da gente ver que realmente a pessoa quer limpar o nome, né? E, por outro lado, o credor quer se satisfazer com o crédito. Quer satisfazer. Né? E muitas vezes, assim, é interessante porque à medida que ele vê que a gente vai recuperando, né, os nossos índices vieram aumentando, assim, sabe? Quando a gente começou era por volta de 20%, hoje a gente já tem um índice médio de mais de 50% de recuperação das dívidas. Isso que tem muita gente que procura a gente com dívida antiga, que é mais difícil recuperar. Dívida de 3, 4, 5 anos, a gente tem dívida, às vezes, de 12 anos. É bem difícil de recuperar. Mas a gente
conseguiu, né, a gente vai melhorando, né, à medida que a gente vai conhecendo o cliente, principalmente o cliente do nosso cliente, né, o inadimplente, a gente vai entendendo, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, no estado do Mato Grosso, o pessoal não gosta de receber qualquer mensagem no WhatsApp ou ligação, eles ficam bem, bem bravos, sabe? Então, assim, tem outros estados, não, que eles conversam melhor com a gente. O Mato Grosso não gosta cultural, de conversar. né? Engraçado isso. Ele já desliga e ameaça se ligar de novo, sabe? E como é que comunica com eles? E-mail? Então, temos e-mail, né? A gente usa e-mail, WhatsApp, né? SMS, e às vezes a gente liga. A gente está começando esse processo híbrido, né? Porque a gente percebeu que tem alguns inadimplentes, né? Que eles têm dificuldade realmente com a tecnologia, então para isso a gente está usando o modelo híbrido. Mas um modelo híbrido em que a gente atenta muito, principalmente a LGPD, sabe? Quais são os horários que a gente pode enviar SMS e ligar, sabe? A gente não persiste, sabe? A gente tentou falar ali, a pessoa não atendeu, tentou de novo, que às vezes pode ser problema de rede, né? A pessoa não atendeu, a gente manda uma mensagem e para, certo? A gente foca muito naquele cliente que quer pagar, certo? A gente classifica os clientes, né, em 3 grupos. Aquele que muitas vezes não sabe que tem a dívida, ou porque esqueceu, ou porque no momento não podia pagar e deixou para frente, aí a gente lembra aquela pessoa, né? A gente foca muito nesse grupo e ele não é irrelevante, a gente acha assim, pouca gente, não é bastante gente. E eu lembrei que já teve um caso comigo assim, sabe? O que aconteceu? Eu troquei de operadora, mudei, né, de endereço, mudei de operadora de celular no mesmo momento. E aí eu fui no meu antigo endereço, peguei a última fatura, achei que era a última e paguei. E aí, deu uns anos, começou a eu receber ligação, ser cobrado, e era uma última fatura. Eu falei, não, mas não pode, porque já tem muitos anos que eu encerrei, eu tive o cuidado de esperar chegar uma última fatura, né, para pagar, e eles falaram, não, mas a gente tem até não sei quantos meses, a gente viu que tinha mais ligação, e era um valor irrisório, assim, R$15. É campeão em fazer isso, né? Exatamente, e eu não sabia mais que existia isso, e aí fiquei, né, e aí, assim, não fui a protesto, mas fiquei com esse valor em aberto. Aí acertei, então, assim, é muito comum a gente ter dívidas, principalmente de baixo valor, que a gente não sabe que tem. Né? Então, esse é o primeiro grupo. Existe o segundo grupo que a pessoa sabe que deve, mas ela está passando por uma situação peculiar, principalmente de emprego. Né? Quase 50% das dívidas, elas não são pagas porque a pessoa perdeu o emprego. E lá no acordo a gente é bem, muito, como que eu posso dizer, doutrinado em entender que é uma questão de sobrevivência. A gente se coloca muito no lugar da pessoa. Se a gente não tivesse um emprego, a gente ia comprar arroz, feijão e carne, ou a gente ia pagar uma dívida com uma empresa que provavelmente, né, vai conseguir sustentar isso por um tempo. A gente entende que o credor, né, o dono da empresa, precisa desse valor, mas não tem muito jeito. Esse grupo, a gente hoje não tem muito o que fazer, além de conversar com o cliente. A gente vai mantendo porque essa situação ela é temporária. Pode passar um mês, pode passar 6 meses ou um ano, mas ele vai conseguir um emprego. Né? Então, para esse grupo hoje, o que a gente faz é parar de incomodar. A gente fala, olha, não é porque a gente vai mandar mensagem amanhã ou ligar até a sexta-feira que ele vai conseguir um emprego. Então, espera um mês. Então, a gente na nossa plataforma, nosso CRM, a gente vai entendendo que não adianta fazer nada com ele agora, mas a gente vai conversando com ele, sabe? E eu gosto muito desse tipo de cliente porque ele quer pagar, ele só não pode pagar, né? Então, assim, a gente dá um tempo para que ele organize a vida. Né? E para esse cliente, hoje a gente não tem pronto, mas futuramente a gente vai montar, a ideia é que a gente monte uma espécie de, como que eu posso dizer, um site para auxiliar essa pessoa, sabe? Tem muita capacitação gratuita de qualidade, tem muita coisa que a pessoa pode fazer, então, assim, basta um pouco de orientação, como uma agência de emprego, mas, assim, de primeiro mundo, né? Chegar lá e falar, peraí, o que você sabe fazer? Você tem um automóvel? Você tem uma moto? Você não quer fazer, de repente, entrega no Uber Eats, ou ser Uber, ou, sabe? Tem várias coisas que você pode, sem ter um emprego formal, mas você pode ir gerando renda. E eu não falo isso nem para começar a nos pagar, não, é só para reestruturando ali, para ir se mantendo, né? Até que ele consiga algo que estabilize, né, essa parte financeira e que ele possa, em algum momento, acertar com o nosso credor. Então, a gente olha de verdade, sabe, para esse tipo de cliente. Não gosto. A gente, inclusive, tenta não falar que somos uma empresa de cobrança justamente por isso. A gente fala que é uma empresa de recuperação porque a gente quer fugir um pouco daquele estigma assim, de empresa de cobrança que liga, que não está nem aí para a pessoa, sabe? Que a pessoa fala a vida dela inteira ali, explica a situação e ela fala, ok, daqui a um minuto ela liga de novo, então, porque você vai pagar e tal. Então, não, a gente conversa com esse cliente. Esse é o segundo grupo.
Existe o terceiro que infelizmente, é o malandrão mesmo, que ele, muitas vezes ele já Veaco. comprou querendo dar o golpe mesmo, sabe? O veaco. Esse veaco, por incrível que pareça, a gente firmou uma parceria, né, muito boa, e a gente está com índices de recuperação muito bons também, certo? A nossa meta é chegar em pelo menos em 75%, ou seja, nesse grupo, né, a pessoa não quer pagar, eles são experts em como não pagar, mas a gente descobriu uma forma, sabe? E aí entra uma parte jurídica, né, muito forte de conseguir recuperar, sabe? Então, esse a gente não tem muita peninha, não. A gente Esse não tem acordo singular, não. Esse não, é acordo pesado mesmo. É o no plural mesmo. Acordo no plural. É bem interessante, Valdemar, porque eu senti que vocês têm uma preocupação até social, né, dentro da expectativa de entrega de vocês, né? Poxa, em breve a gente quer capacitar essa pessoa que está numa situação difícil, né? Acho que deve passar muito pela missão de vocês, né? Então, assim, eu fiquei bem impressionado, porque mostra que é um diferencial, né? O fator humano. Igual você falou, realmente tem pessoas que a pandemia veio aí, bateu a porta, principalmente quem trabalha até na área de entretenimento, né? A gente viu que muita gente passou por muita dificuldade, né? Sim. Então, você vê uma luz ali, tipo, cara, eu tô devendo aqui, mas assim que possível eu vou fazer essa quitação, eu vou colocar em dia, né? A gente até conversou sobre esse assunto em off, né? Foi, tem pouco tempo. A gente até passou por isso também lá na nossa empresa, né? Quando a gente teve alguns casos, mas chegou a pandemia, a gente sentou, conversou, né? Mas eu acho que a gente pode ser cliente do acordo singular, com certeza. A gente tem os 3 perfis aí. Tem uns que nem sabem. Tem uns que não sabem, tem uns que realmente tá difícil e tem uns veacos, né? São bem raros, assim, pra falar a verdade. Bem raro. Bem raro, mas tem, né? Sempre tem. Todo mundo tem, né? Que tem uma base grande de cliente, não tem como falar que não tem, né? Sim. A gente percebeu que, assim, tem os 3 grupos e eles são mais ou menos, na nossa base, né? Eles são mais ou menos, tem quase que a mesma quantidade, sabe? E aí a gente percebeu que são forma de atuar completamente diferente, sabe? Mas a gente pensa, né? E eu acho que hoje a gente tem 3 grupos, talvez a gente identifique depois até mais alguns subgrupos, né? Mas a gente conversa muito com o mercado, né? A gente sempre está ali muito próximo e esse fator humano vem muito da experiência, né? Por exemplo, eu, apesar de estar aqui em Brasília, né? Que tem uma viés do serviço público muito forte, eu nunca tive muito perfil, sabe? Eu tenho muitos amigos, mas muitos amigos, né? Eu sou arrodeado por pessoas que trabalham por serviço público, mas eu tive uma experiência lá atrás da minha carreira. E eu olhei e falei assim, não, acho que não vai dar certo, acho que eu vou ter problemas aqui, sabe? E depois, quando eu comecei também minha carreira, né, eu comecei minha carreira em consultoria. E era uma empresa aqui que queria expandir muito para o Rio, para São Paulo, né? E Rio e São Paulo as empresas eram maiores. E eu percebi que eu gostava de empresa menor mesmo. Por quê? Essa liberdade de atuação. E sem saber, isso eu estou falando assim lá em 2004, quando eu comecei, né? Eu gosto muito dessa filosofia do protótipo, do MVP, da cultura startup, sabe? Então, assim, eu não sabia esses nomes, né? Eu não entendia, não sabia explicar tão bem, mas eu gostava de poder ter essa flexibilidade, essa agilidade, poder olhar o mercado e, sabe, e não ter tantas amarras, não ter tanta hierarquia, pedir tanta autorização, às vezes, para uma coisa simples ou um feeling que você teve. Né? Então, lá na empresa, por exemplo, a gente, desde que começou a pandemia, a gente foi para o home office e a gente voltou poucas vezes e agora a gente está pensando, assim, a gente deve ter um modelo híbrido, mas não tão engessado. Por quê? Justamente porque tem muita gente, assim, a empresa é jovem, o pessoal está começando a ter filhos agora, e eles falam, Valdemar, para mim é maravilhoso estar em casa, assim, eu vejo meu filho engatinhar, eu vi meu filho começar a andar, sabe, ele falar papá, falar mamãe, então, assim, tem coisas que a gente olha e fala, bicho, como é que está o resultado? Pô, estamos mandando super bem, todos os clientes estão satisfeitos, a gente sabe, trabalha a hora que precisa trabalhar, se precisar trabalhar um sábado, ficar até de noite, toda a equipe super comprometida, então, por que não? Está funcionando bem? Vamos manter isso, sabe? Então, a gente olha muito, assim, para esse lado, sabe, de qualidade de vida, de bem-estar, sabe? Agora, com muito compromisso com o cliente. O cliente está bem, para mim, pouco importa se o modelo é híbrido, home office 100%, presencial, sabe? Então, eu olho muito esse resultado. Eu sempre gostei de trabalhar assim, né? E hoje eu acho que eu consigo, pelo menos em boa parte disso, colocar isso na empresa, sabe? E o pessoal tem gostado. Ah, sensacional. Valdemar, eu tenho uma dúvida também um pouco mais operacional, né? Hoje, como é que funciona a monetização da atividade de vocês? Vocês têm uma taxa de intermediação desses acordos? Como é que funciona? Temos. Bom,
como que a gente faz, né? Quando o cliente nos procura e fala, olha, eu tenho aqui um problema de inadimplência, né? Às vezes é pontual, às vezes ele tem um montante de dívida, ele vai mandar uma vez só, e às vezes ele vai ter todo mês. Então, a gente precifica aquilo para ele. E como que a gente precifica isso, né? A gente cobra normalmente por envio, né? Para começar o processo. Né? O nosso processo padrão a gente envia para protesto e daí a gente começa a conversar, né? Apesar da gente ter esse fator humano, mas a gente percebeu também que se a gente não tiver um instrumento de pressão para chamar a pessoa à mesa, ele normalmente não vem. Então, a gente fala, olha, tá aqui. E tem várias vantagens, né, nesse instrumento protesto. Uma delas é, por exemplo, a gente tem uma pesquisa que a gente viu que 1/3 das pessoas que são negativadas tem intenção de regularizar. Mas um protesto são 2/3. Então, assim, ele é 2 vezes mais eficaz do que a negativação. Né? Ele tem uma característica, até porque você recebe normalmente uma cartinha, um comunicado do próprio cartório, que ele parece uma coisa, apesar de ser uma coisa extrajudicial, né? O cartório ele é uma instituição paraestatal, mas ele parece ser do Poder Judiciário. Ele é controlado, sabe? Mas não é. Brasão lá. Exatamente. Então a pessoa olha ali e aí dá um medinho, ela diz, eu vou pagar isso aqui. Então, vou ser preso, né? Então ele tem essa vantagem. O outro é que ele renova aquela dívida, né? A partir do protesto você pode, né? Você tem mais 5 anos ali e no fundo você renova a possibilidade de divulgar a dívida. Né? Então, assim, tem muita informação que é desconhecida do público, que, na verdade, durante 5 anos, o pessoal acha que, assim, a dívida prescreveu, mas, na verdade, não é bem assim. O que prescreve é a possibilidade de você publicitar isso. Então, se você entrar em qualquer site público, não vai aparecer, mas não quer dizer que a dívida sumiu. E a dívida, quando está no protesto, quando ela é protestada, ela não some nunca mais. Né? Ela vai continuar sempre com você. Então, se você precisar, por exemplo, de uma certidão do cartório, você não vai ter. Né? Mesmo que já tenha passado os 5 anos. Se qualquer pessoa pesquisar em qualquer base, não vai encontrar seu nome realmente, mas sua dívida está lá. Então, tem algumas vantagens. O que a gente faz, então? Para cada envio, né, para cada título, a gente cobra um valor. Normalmente são valores baratos, tá? O valor de uma mensalidade de streaming, e nem das mais caras, viu? É barato. Isso também é uma coisa interessante, que muito empresário acha que o protesto é caro. E ele pode ser muito caro, mas da forma como a gente fez, né, e como a gente fez esse vínculo, né, e existe um relacionamento muito importante com todos os cartórios, não é algo fácil de ser feito, né, mas da forma como a gente fez, a gente consegue fazer isso muito, muito barato. Né? Então, assim, antigamente era muito caro. E se ele for bater na porta do cartório, provavelmente vai ser muito caro. Mas se ele procurar a gente, né, pelo volume que a gente trata e pelo relacionamento que a gente tem, a gente consegue fazer isso de uma maneira muito em conta. Então, a gente monetiza dessa forma. A gente ganha dinheiro quando a gente envia, né? A gente cobra do empresário um valor, e quando a gente recupera, aí entra um percentual que é negociado também. Dívidas mais baratas tendem a ser um valor uma taxa menor, né, do que dívidas mais novas, né? Elas tendem a ter uma taxa mais em conta do que uma dívida de tempo mais longo, né? Uma dívida de 4, 5 anos, às vezes mais, ela é difícil de ser recuperada. Então a gente coloca normalmente uma taxa diferente pelo tempo da dívida. Interessante. Estou pensando aqui porque eu vou fazer minhas contas aqui. Pedir uma proposta, a gente prepara para você. Não, pode deixar. Eu já tinha olhado o site de vocês, até mostrei pro Caio também. Foi. E faz muito sentido, né? Porque você elimina também aquele desgaste que, teoricamente, você ia ter com um credor, né? Às vezes vai ser até um cliente recorrente ainda, ou ele ainda, né, faz negócio com você, igual você falou. Poxa, às vezes você negativou ele, protestou ele, e aí ele viu que dá um trabalho enorme e falou, não, também nunca mais quero fazer negócio com esse cara. Então, achei bem legal, bem interessante, no sentido de você desligar essa chave aí do protesto e facilitar a vida do credor também, porque dependendo, acho que, não sei se o Caio pode explicar até melhor do que eu, né? Tem alguns fornecedores que não te vendem, né, se você tiver protestado, né? Tem essa questão também, né? Exatamente. Se estiver falando de pessoa jurídica que deve, né, não vende. Sim, eu descobri na época que eu tinha um protesto lá que eu nem sabia, né? Foi por isso, eu fui comprar alguma coisa de outro fornecedor no prazo, e ele falou assim, não, a gente não pode vender porque você tem um protesto aqui. Eu falei, não, como assim? Aí você vai começar a ver, né? Aí chegou na loja, aí o vendedor recebeu e não passou. Então, coisa desse tipo, né? Então, assim, também, até para chegar, né, no dono da empresa, às vezes, esse protesto aí é até difícil também. Exato. Mas a gente tá falando de pessoa física, né? Mais ou não? Então, tem os dois Vocês casos. cobram os dois? Tem os dois casos, né? A gente tem cliente PJ, né? Aliás, tem o inadimplente
empresa Sim. e tem o inadimplente pessoa física. Majoritariamente a pessoa física, mas tem pessoa jurídica também. Uma coisa bacana, né, é que quando o devedor ele é comunicado, né, então o nosso fluxo é assim, né, fechamos o contrato, ok, aí o credor vai e diz, olha, eu tenho esse e esse título, e ele tem várias formas de enviar isso para a gente, né? Ele pode cadastrar direto na plataforma, normalmente quando é pouco ele mesmo vai lá e cadastra, é um formuláriozinho bem simples, direto no site, né, logado. Ou então ele pode também ter um layout em planilha Excel. Tem muita gente que usa isso. E os clientes de grande porte, eles pedem integração. Então, a gente tem portas de API, né? E ele integra com o sistema dele, dá um comando e a gente importa. Então, assim, normalmente são clientes que mandam aí mais de 1.000 títulos por semana e tal. Então, a gente tem esses 3 caminhos. O que eu ia explicar? Caraca, mas não, eu fiquei travado agora nos mais de 1.000 títulos por semana. Rapaz. Olha, uma coisa Pessoal interessante. Eu fiquei travado nisso. Eu falei, porra. Olha, a gente tem cliente, o nosso menor cliente enviou para a gente R$4.000 em dívidas. Esse é o nosso menor cliente. E o nosso maior cliente mandou para a gente bem alto valor, tá? Mas é pouco mais de R$2 bilhões. Tá? Então, a gente tem cliente de todos os portes. Tá? De muito grande a cliente bem pequeno. E por conta do nosso viés tecnológico, né, e que dá muita autonomia para o credor, para a gente não tem problema. Né, que pode-se pensar o seguinte, peraí, se você tem cliente da ordem de bilhões, por que você está cuidando de cliente que tem um protestozinho ali? Porque para a gente é indiferente. Como ele usa a plataforma, é tudo automatizado, né, para a gente não muda. O trabalho é quase que o mesmo. Não é exatamente o mesmo, mas é muito parecido. É o segredo da startup, né? É a escala, né? Essa é uma pergunta que eu queria fazer mesmo. Tu falou de escala agora, Augusto, mas como que funciona isso na prática, dentro da sua empresa lá? Quem que faz a cobrança? É a plataforma automaticamente? É a plataforma. Não existe intervenção praticamente humana ali? É só na parametrização da cobrança? Isso. O credor, quando ele parametriza, né, o sistema automaticamente a gente já deixa ali uma régua de cobrança. O que é essa régua de cobrança? Né? A gente diz o seguinte, olha, no primeiro dia ele vai receber um SMS. No terceiro dia, ele vai receber um e-mail. No quarto dia, ele vai receber um outro SMS, né, com uma mensagem já dizendo, olha, última chance. Então, a gente vai parametrizando, né, essa régua. Né, o que acontece no dia 1, no dia 2, 3. Tem dia que a gente não faz nada. A gente vai espaçando e vai tentando conversar. O cliente entrou na plataforma, né, aí tem uma coisa interessante, que a gente muitas vezes pega ali informações que podem estar desatualizadas do devedor, né, do inadimplente. Então, assim, por conta da LGPD, a gente não tem certeza se eu estou falando com o devedor mesmo ou se é outra pessoa que já comprou aquele chip, né? Ixi, agora está acontecendo isso demais. Exatamente. Então, o que a gente fez? A gente não passa nenhuma informação, né, naquele primeiro contato. A gente diz, olha, supostamente, se você for o Caio, supostamente tem algo aqui que vale a pena você verificar, certo? Para checar se aquilo é seu ou não. Só que você só vai conseguir entrar na plataforma se você realmente for o Caio, porque a gente tem uma prova de vida, a gente passa por um processo para você provar que você é o Caio. Se o Augusto tentar entrar como Caio, ele não vai conseguir. Se o Valdir tentar entrar, também não vai conseguir. Só o Caio vai conseguir provar que ele é o Caio. E aí, quando entrar, aí você vê as suas dívidas, só do Caio. Então, assim, a gente se preocupa muito com a LGPD. A gente nasceu já dentro da LGPD. Né? Então, não corre esse risco também, que muito empresário fica preocupado. Não, mas será que ele vai, né, vai reclamar, vai me acionar na justiça? Não por nós, porque a gente está muito precavido quanto à LGPD. Quando ele entra, inclusive, ele lê os termos, né, de uso, ele lê a nossa política de privacidade, então ele sabe que a gente só vai pedir os dados necessários, né, e que só vai apresentar uma vez que ele se identifique. Muito legal. É bem interessante mesmo, né? Então, o trabalho mesmo é parametrizar. Então, se tiver, cara, 10 mil cobranças para fazer, ou se tiver 10... Para o sistema é a mesma coisa. É a mesma Aí, eu fiquei com dúvida só na questão da flexibilidade lá das negociações. Você falou lá, por exemplo, que vocês conseguem encaixar de acordo com o cliente. Se o cliente falou que pode pagar R$100 por mês, sei lá, em tantas vezes, isso pode ser feito. Como que isso é na prática também? Então... Aparece as opções para o cliente? Aparece. Uma pessoa entra em contato? Não. Não. Vai ser o seguinte, né? Primeiro momento, ele recebeu isso ou por SMS ou por e-mail. E aí, vamos dizer que ele clicou no link e disse, tá, deixa eu entender. Ou ele entrou simplesmente na plataforma. Eu sei que tem uma dívida, ele entra lá no acordosingular.com, loga, né? O sistema vai perceber que ele não tem cadastro, vai
passar pelo processo de prova de vida e vamos dizer que ele provou que ele é ele mesmo. Ele criou ali um login, uma senha, né, que ele pode acessar a qualquer momento, trocar a senha e tal. Quando ele entra, ele vai ver todas as dívidas e ele vai ver como é que está essa dívida. Se ela já foi protestada, provavelmente já foi, né? Qual que é o custo que tem para dar dívida atualizado, qual que é o custo do cartório, né? Qual o valor somado total atualizado, se ele pode pagar isso em 12 vezes no cartão, quanto que fica a parcela, se ele pode pagar no boleto, em quantas vezes o credor liberou, certo? E uma vez sempre tem, né? É automático permitir uma vez pagar no boleto. Ele pode pagar em Pix, ele pode pagar no boleto, pode pagar no cartão de crédito. Se o credor quiser, ele pode também parametrizar para até 99 vezes no boleto, né? Não tem ninguém que coloque esse máximo, né? Mas a gente teve já casos, eu acho que de até 18 vezes, sabe? Valores de dívidas mais altas, eles permitem até 18 vezes. Só que acontece que a gente tem uma personalização que é possível. O que é que acontece? Além de ter um sistema de mensageria dentro da plataforma, em que o que acontece? O sistema percebe se você ficar muito tempo ali parado olhando para a dívida e não toma nenhuma ação, ele conversa com você, ele abre um chat e fala, olha, algum problema, ficou muito alto o valor das parcelas, você quer fazer alguma contraproposta? Ele conversa com... Paga aí, porra. Ô, Veaco. Tá olhando aí, você diz, não faz nada, porra. Paga aí. Veaco detectado, Veaco detectado. É mais ou menos por aí. E aí ele propõe, assim, e aí o cliente, né, o devedor pode falar, olha, vamos dizer que a dívida dele está em 7 mil. Já aconteceu dele pegar e falar assim, eu tenho 5. E aí essa mensagem vai para o credor. E aí apita lá, o credor recebe um e-mail, né, o e-mail que tiver cadastrado da pessoa responsável, dizendo, olha, a dívida é essa, ele propôs 5. E aí eles podem conversar, sabe? Não, tudo bem, mas só se for à vista. Não aceito 5 não, mas aceito 6. Então eles podem ir conversando. Entendi. Fechado uma negociação, aí você entra numa aba que você pode personalizar. E aí é completamente aberto. Você pode esquecer todo aquele parâmetro padrão que você cadastrou e você pode criar toda uma negociação personalizada para aquela situação. Então, por exemplo, vamos dizer que era uma dívida do Caio, certo? Fecharam em 6 mil. E que o Caio disse, olha, eu vou pagar em 10 de 600. Ok. E vai ser no boleto, porque eu estou com um problema no cartão, estou sem cartão, enfim. E o credor aceitou. Então, ele pode mandar para você uma negociação dizendo, olha, tem a opção aqui de 10 vezes no boleto que lá no padrão não tinha. Sabe? Então, ele pode mandar isso para você peculiar. E aí já teve casos personalizados de 27 vezes no boleto, sabe? E lembrando, por incrível que pareça, só um caso deu problema, sabe? Deu bigu lá. O resto... Você já tem tanto protesto, bem mais um. Aí volta pro protesto, né, nesse caso. Né? Na verdade, a gente tem um instrumento ali que ele assinou no início, né? A gente entrega aquilo para o credor e ele decide o que fazer. Né? Entendi. Aí, nesse caso, ele pode protestar mais uma vez, ou tentar negociar direto, ou não fazer nada. Caramba, cara, bem... Acho que vocês foram nos detalhes, né, nessa plataforma, nessa solução, né? E a todo instante, a gente está percebendo, né, melhorias. Então, assim, a todo instante você vai nadando mais nesse oceano, né, e você vai descobrindo mais algumas melhorias que podem ser feitas, sabe? Então, essa é a nossa alma, assim, de startup, assim, sempre está melhorando. A gente nunca está com o produto pronto. Né? O que a gente percebeu, e a gente está começando essa mudança recente, a equipe de desenvolvimento já começou, né, a planejar e já começou a colocar as estacas iniciais, né, dessa nova forma de atuar. Que alguns clientes não queriam protestar, eles achavam assim, não, se eu protestar aí acabou o relacionamento e tal, eu queria fazer alguma coisa antes. O que acontece? Para a gente, sem o instrumento de protesto, pelo valor que a gente cobra, que é um valor baixo, não é viável, porque é caro essa infraestrutura de ficar mandando e-mail e tal, não é tão barato assim. Né? O WhatsApp e tal, tudo que você vai mandando, esse é um serviço pago que a gente não cobra. Por quê? Porque a gente sabe que com o instrumento, a gente sabe os nossos números, né? Então, essa conta não fechava. O que a gente fez, então? A gente disse, olha, então, já que tinha alguns clientes, 3, na verdade, estavam assim meio que, olha, eu quero fechar, mas estou com esse problema. Então, o que a gente vai desenvolver? A gente vai fazer o que a gente está chamando de uma área self-service, que a gente vai dizer o seguinte, olha, tá bom, já que você não quer protestar, eu vou abrir uma área que você vai fazer o upload dos teus títulos e ele não vai para protesto. E aí você pode mandar SMS,
e-mail, você pode fazer o que quiser. Inclusive, se você quiser protestar, aí ele entra no nosso fluxo padrão. Então, a gente vai criar essa área para esses clientes poderem usar do nosso know-how e da nossa tecnologia para ele mesmo estar fazendo isso. Aí não vai ser a gente que vai cuidar da régua, ele que vai fazer a régua que ele quiser, claro. A gente pode orientar, sugerir, né, algumas coisas e também vamos travar alguns horários, porque tem cliente que é como eu disse, ele fica ali, ó, vai mandar 20 SMS para o devedor e a gente não vai permitir isso, né? A gente vai ter um limite, olha, de quantos podem mandar por dia, os horários que pode, os horários que não pode, né? Mas a gente vai dar essa liberdade. Então, isso é uma coisa que está sendo desenvolvida nesse momento. E vocês são de Brasília mesmo? Eu sou pernambucano de nascimento, né? Mas moro aqui... Não, mas não tem mais sotaque não, pô. Pois é, eu Faz perdi. parte time? Esporte Recife. Aí não tem mais não. Sabe por quê? Esporte. Teria que falar assim, esporte. Esporte. Esporte, Perdeu. Aí já era. Já perdeu. Fala esporte. Então, Náutico. Náutico Esporte. Então, mas a empresa daqui. E os clientes de vocês daqui estão onde? Mais concentrados? Em Brasília mesmo ainda? Em Brasília. Olha, hoje o grande... olha... Eu estou tentando lembrar de algum de fora, tá? Tá concentrado ainda em Brasília, então, né? Tá concentrado em Brasília. É nova ainda a empresa, né? Um ano, né? Um ano que a gente está em muito operação. Recente ainda. Pouco mais de um ano, né? Foi em Muito dezembro de recente 2020, né? Que a gente começou. Então tem empresa, pouco mais mais de um uma ano. empresa pandêmica aí também. Nasceu no meio do caos aí. No meio do caos. Porém, no caos, né? Que com certeza aumentaram, né? As inadimplências. Sim. Então foi um momento bem oportuno para vocês começarem o negócio. Eu tava lembrando aqui agora, Augusto, não sei se eu já comentei isso contigo, mas eu tenho uma rede de suplementos, né? E nesse mercado de suplementos, Brasília, assim, é vista como uma cidade muito inadimplente. Os empresários daqui, Você me falou mesmo. a nível nacional, Brasília e Rio de Janeiro. São as piores inadimplências. Para a Não indústria, sei né? se você sabia disso, para a indústria. Não, Falando não. do mercado de suplemento em si. Não sabia, que interesse. E nesse mercado de suplemento, inclusive, a inadimplência é muito alta. A porcentagem de inadimplência é bem alta. Olha, bom saber. É um mercado para você atacar. Começar. Depois a gente pode conversar em off também, para já te passando alguns contatos. Eu não, conheço bacana. alguns donos de indústria também. Ótimo. Acho que a gente pode conectar e cobrar essa galera aí. Seus veacos. Não, maravilha. Não, e a gente tem todo o interesse, porque assim, uma coisa legal do acordo, sabe, é que tanto a equipe, assim, eles gostam muito, sabe? E assim, às vezes surge alguma ideia tradicional, sabe? E é interessante como a equipe mesmo já mata a ideia. Fala, não, isso aí tá muito old fashion, sabe? Então, assim, a própria equipe já entendeu, sabe? E é muito bacana você trabalhar com algo que faz sentido, sabe? Então, isso para mim foi muito... Em todo negócio, né, que eu monto, sabe? Eu não falei muito da minha história, né? Mas eu já montei algumas empresas. Conta aí. Conta rapidinho aí. Rapaz, o problema é rapidinho, mas vou tentar resumir. Minha primeira empresa eu abri na Austrália. Pronto, já valeu a pena, já. Já começou bem. Começou bem, né? No top. O que acontece? Eu entrei na UNB em 99, sabe? E quando foi no meio do curso, teve uma greve muito grande. Isso foi em 2001. Teve uma greve de um semestre. E aí Novidade. E aí o que acontece? Eu estava no Banco do Brasil, sabe? Eu fiz concurso, foi um concurso que saiu logo após assim, o vestibular, e eu olhei assim, eu falei, uai, tá muito parecido isso aqui, só tirando conhecimento bancário, que eu não sabia nada, né? Mas tirando conhecimento bancário, o resto era português, matemática, eu disse, eu vou fazer isso aqui, e aí fiz. E foi muito interessante, porque no início do curso de administração, que foi o curso que eu fiz, os estágios é tudo para tirar xerox, para levar a coisa daqui para ali. Então, assim, eram uns estágios que você não aprendia muita coisa. Cobrar os outros, ficar ligando para cobrar. E aí eu peguei e falei, olha, vou usar então, né, esse momento para, de repente, entrar já no banco, ver como é que é, né, e aprender alguma coisa. E aí fiquei um tempo. Aprendi bastante, foi muito divertido, né? Na época pagava melhor do que os estágios, né? Só que eu não me via mais, assim, sabe? Eu olhei e falei, não é bem isso, sabe? Uma empresa muito grande, os processos, né? Aquela coisa, 10 mil autorizações, por exemplo, sabe? Eu lembro que na época a gente não tinha nem o Windows, era um sistema próprio, não sei o que, OS2, era um troço desse, que era horrível, era open source, mas não funcionava. Então, assim, a gente não tinha e-mail, era muito difícil de trabalhar. E eu peguei e falei, não, acho que não é isso. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para a Austrália
a UNB estava em greve, eu peguei e falei, vou para a Austrália. Eu tinha curiosidade, assim, de falar outra língua, de viver em outro país, sabe? Podia ser qualquer um, mas eu escolhi a Austrália porque disseram assim, não, é o mesmo clima do Brasil. Mentira, viu? Não é não. É mais frio, é muito mais frio. Mas eu, na época, eu não sabia disso. Austrália, né? Vai ser o Brasil que fala inglês. De Brasil, eu acho que falou, não era do Pernambuco, não. Era do sul ali. Exatamente. Não do Brasil, mas do sul ali. E assim eu fui, né, pedir baixa no banco, né? E fui parar na Austrália. Aí foi excelente, adorei. E aí, por um acaso, um amigo meu, da minha turma de administração, foi no mesmo período. E aí ele disse, não, se você está aqui, vamos se encontrar. E assim, a minha ideia era um pouco assim, aprender inglês, assim, sabe? Eu já falava inglês, mas inglês assim de Thomas Jefferson, né? Eu queria falar inglês mesmo. Será que eu sei falar com fluência? Então, um pouco dessa experiência era isso. E aí eu falei, não quero encontrar meu amigo aqui não, senão a gente vai ficar falando português, né? Eu vou perder o propósito. Mas aí eu disse, não, vamos se encontrar então uma vez só na praia. E era verão lá, né? Eles são igual a gente, que é hemisfério sul, então o verão é em janeiro. E aí a gente encontrou e ele disse, agora não vamos encontrar não, vamos passar uns 2 meses sem se ver aí pra gente falar inglês, tá bom? Tá bom. Aí eu fui para um lado, ele foi pro outro. Só que daqui a pouco deu saudade, assim, de falar português, né? Falar de Brasília, de Brasil, e a gente acabou encontrando. Na praia ainda, estava no final do verão lá, dia de sol e tal. E aí, conversa vai, conversa vem, surgiu uma ideia assim, a gente podia montar um negócio aqui, né? Aproveitar assim, porque eu lembro que o primeiro problema que eu tinha era ter vergonha. Eu tinha vergonha de vender, sabe? Eu era jovem, assim, eu tinha vergonha, assim, vou oferecer, e se a pessoa pedir desconto, e eu vou ficar com vergonha, assim, sabe? E eu disse assim, mas em outro país, né? Vamos perder essa vergonha aqui, né? E aí esse meu amigo pegou e falou, vamos, eu topo. E aí disse, mas o que a gente vai montar aqui? Eu disse, qualquer coisa. Eu queria, né, praticar um pouco de gestão, né? Tipo, comprar estoque, sair, vender, entrada de caixa, essas coisas. E aí vai para um lado, vai para o outro, brigadeiro. Brigadeiro é fácil, todo mundo gosta. E fomos e começamos a fazer brigadeiro. Começa a vender na praia e tal, deu certo. O australiano padrão, ele achava muito doce. Eles não são muito de açúcar e nem muito sal, assim. Eles não usam tanto tempero quanto a gente. Mas vendia bem. Vai para um lado, vai para o outro, arrumamos um ponto numa feira lá para vender. As feiras lá são diferentes daqui, sabe? As feiras lá são super chiques, era dentro da Fox Studios e tal. Inclusive, meu sócio vendeu brigadeiro, sabe para quem? Para aquele Mr. Smith do Matrix. Ele comprou brigadeiro para a gente lá, sabe? Eu não estava nesse dia, mas comprou. Eu vendi brigadeiro para uma moça que fez Mamma Mia, foi lá na Austrália também, sabe? Então, assim, ia muito ator lá, sabe? Era uma coisa super chique, num bairro nobre lá. Sabe? A gente vendia brigadeiro a $2 o brigadeiro. Nenhum brasileiro comprou de mim, que ele falava, você tá louco, $2 eu faço. Mas os gringos compravam, assim, sabe? E a gente contava historinha, falava do leite condensado e do cacau daqui, maior história, mas assim, o pessoal comprava. E essa foi a primeira experiência. Foi bem bacana, né? E aí, quando a gente voltou da Austrália, a gente vendeu, né, o ponto, o know-how, tudo, para 2 brasileiras. Uma delas continua até hoje. Já fez um M&A já do negócio. Pois né? Vendemos lá, rapaz, $10 mil. Foi, sabe, o negócio começou com $80 cada um ali, $10 mil vendeu. Aí meu amigo deu uma volta no mundo, eu voltei para o Brasil mesmo, fiquei com o dinheiro. E essa foi a minha primeira experiência, mas gostei muito, sabe? Principalmente assim, me deu muita autoconfiança, sabe? Que na época era algo que eu não tinha. E aí voltei para o Brasil e, assim, tinha dinheiro, mas nunca pensei em montar um negócio. Aí fui para a consultoria, sabe? Muito por conta da liberdade de atuação, sabe? Você trabalha muito, mas você tem muita liberdade de atuação. O cliente estando feliz, você pode fazer o que você quiser. E aí fui para uma escola de consultoria, fiquei 4 anos nessa escola, né? E depois eles começaram a crescer e querer me mandar muito para o Rio e tal. E aí foi aí que eu disse, não, eu quero ficar em Brasília. Eu percebi que não estava legal eu ficar na empresa, sabe? Sendo que eles queriam que eu estivesse no Rio e tal. E pedi para sair. E foi aí que eu montei, né, meu primeiro negócio no Brasil, que foi uma empresa de consultoria, que era o que eu sabia fazer. Foco dessa empresa, pequenos negócios, sabe? Então, assim, eu adaptei ferramentas que eu conhecia das médias e grandes para os pequenos negócios. E comecei a trabalhar assim, com muito compromisso, sabe, nas pequenas.
E aí é interessante que um indicando o outro, falando, olha, esse rapaz aqui me ajudou e tal. E depois eu vi que eu cobrava era muito barato, é por isso que eles me indicavam e falavam, olha, tem um negócio de qualidade e bem barato. E aí eu fui aprendendo, né, a precificar e tal. Eu digo que eu demorei 2 anos para aprender, assim, a ajustar, né, esse perfil empreendedor mesmo no Brasil. E aí a coisa foi bem legal. Aí isso foi em 2007, 2009 em diante, foi só crescimento, né? E aí eu sempre mantinha essa empresa e ia entrando em outros negócios. Aí já construí condomínio em Águas Lindas, sabe, de casas, já tive um home care, certo? Já tive o que mais? Já tive caminhão para fazer terraplanagem. Caramba! Rapaz. Já tive loja de automóvel. Essa não foi bom. Foi um negócio que deu errado, deu para trás, sabe? Mas eu digo que eu aprendi mais com esse negócio que quebrou, sabe, do que... Eu diria que foi pau a pau com o MBA que eu fiz, sabe? Eu aprendi muito, porque você aprende principalmente a não ter dedo de falar com o sócio, de entrar na área do outro quando o negócio vai mal, sabe? Então, assim, eu tive muito dedo e depois que você quebra, assim, sabe, ficou 140 mil para cada um pagar, sabe? Todo mês eu falava, eu podia estar trocando de carro, eu poderia estar viajando, mas eu estou pagando essa dívida porque eu fiquei cheio de dedos para sentar com meu sócio e conversar lá atrás quando começou o problema. Olha a sacada aí já. Já deixou uma aula aí, viu, pessoal? Se você precisa conversar com seu sócio de alguma coisa que não esteja bem no negócio, converse. Então vamos conversar agora, Augusto, peraí. Vamos. Mas cara, muito interessante, né? A tua história, Valdemar. A gente, poxa, venda de brigadeiro até onde chegou. Ainda existe essa loja lá? Hoje, então, eu não sei se está com o mesmo nome. Eu sigo a Edna, que foi quem comprou, né? Eu não sei se chamava Sweet Brasil. Eu não sei se está com o mesmo nome, mas eu sei que ela tem um café e que ampliou. Hoje ela vende churros, feijoada, um monte de coisa lá na Austrália. Eu sou doido para voltar lá, sabe? Para ver. Eu conheci os filhos dela pequenininhos. Os meninos já estão tudo grandes, já estão tudo formando na faculdade. Eu vi esses meninos bebê, sabe? Então, assim, eu sou doido para voltar lá para ver, sabe? Eu sei que ela mantém, mas eu não lembro o nome, sabe? A gente ficava em Bondi, sabe? Em Bondi Beach e vendia na Fox Studios, fica no centro lá de Sydney. Então, assim, eu sou doido para voltar lá para ver como é que tá a cidade, para ver como é que tá a Edna e o negócio dela, sabe? Eu acho que é um café agora, mas eu não sei qual é o nome. Cara, sensacional. Valdemar, a gente está entrando aqui na reta final do nosso episódio, né? Cara, história inspiradora, a ferramenta sensacional, acho que tem um futuro gigante aí na frente, porque resolve uma dor, assim, de ponta a ponta, né? Credor e devedor. Fica bom para todo mundo. Queria que você deixasse uma mensagem, né, para a galera que está escutando, que quer conhecer mais o trabalho de vocês, enfim, porque vocês estão 1 ano de operação, mas parece que já tem 10, né? A robustez, né, da funcionalidade. A gente veio puxando, sabe, pessoas muito importantes, assim, sabe? Pessoas sêniores com relacionamento com cartório, que é um ponto-chave, assim, pessoas sêniores na área de TI, né, que a gente veio dessa área. Então, assim, a gente trouxe pessoas muito experientes, né? A gente tem uma filosofia de, ao invés de ter quantidade, a gente tem poucos ali, sabe, pagam bem, a gente tem um sistema de premiação e remuneração variável. Então, assim, a gente trabalha bastante com pessoas bem especializadas, sabe? Muito sêniores, muito... competentes, né, e conhecedoras, dona do processo ali. Então, eu acho que um pouco do segredo é isso também, essa fórmula interna nossa, né, de fazer. E em termos de mensagem, o que eu posso falar, sabe, para os credores procura a gente está nas redes sociais, né, a Corte Singular, né, @CorteSingular lá no Instagram, estamos no LinkedIn, certo? O nosso conteúdo ele é muito específico, então a gente não tem, assim, uma grande quantidade de seguidores e tal, esse não é o foco, mas para quem quer conhecer um pouco do que a gente faz, né, o tipo de problema que a gente resolve, nos segue lá que vocês vão entender devagarzinho, né, o que a gente faz, como que a gente atua, né, que tipo de problema que a gente resolve. E se quiser conversar com o nosso comercial, pedir uma proposta, sabe, lá tem todos os nossos contatos, né, não sei se a gente já pode deixar aqui, né, mas a cortesingular.com, né, pode entrar também na nossa home e conversar com a gente. Lá no final tem converse com a gente, é só colocar o nome e o telefone que os nossos consultores vão entrar em contato, né, e conversar com vocês, entender, né, a demanda e, se tudo der certo, fazer uma proposta. É isso aí, vamos recuperar, né? Hashtag vamos recuperar. Já deixa aqui a Gin aí, fazendo um movimento aí, né? Gostei, Gin. Hashtag vamos recuperar. E também pro Zeaco, né? Vamos pagar. O Valdemar já adiantou aqui, mas vamos fazer o segue nós, né, cara? Vamos lá, né? @Acordo Singular. Corte Singular. Beleza. @Holder Contabilidade, tá? @Papo de Holder também, o Zé não tá aqui hoje.
Augusto Contador, É nóis. Caio Costa, Arroba Rodercast, principal. Rodercast. Né? E o Augusto gosta de falar aqui também de todas as plataformas que a gente tá, no Spotify, no YouTube, pelo isso. nosso site também, rodercontabilidade.com/podcast. Também por lá você consegue também acessar todos os episódios. E é isso, né? Complementa aí. Tem um Apple Podcasts, então Apple Podcasts. a gente tá em todas as plataformas aí, Exato. pessoal. E não se esqueçam, né? Vamos compartilhar esses A episódios. gente ia falar assim, não se esqueça, né? Daqui a pouco É, vai falar. Daqui a pouco. Não. Não, compartilhar, principalmente, pô, você que tem um amigo aí que tá devendo, manda pra ele. Ou tem um amigo que precisa receber. Exatamente. Também manda esse episódio aqui, né? E vamos fomentar o empreendedor local, né? Porque o Acordo Singular é aqui de Brasília, então a gente Exatamente. valorizar o que é nosso aqui e fazer com que os negócios realmente prosperem. E quando às vezes a gente vai analisar uma empresa, né? Poxa, a empresa fatura bem, né? Tem lucro, mas quando vai olhar o caixa, tá lá, a provisão de devedores muito alta, né? Então, acho que o trabalho de vocês é estratégico para muitas empresas, sabe? Trazer resultado e fazer com que a gente consiga, se Deus quiser, ficar livre de pandemia e de tudo mais e conseguir focar nos nossos negócios, né? Então, agradecer também ao pessoal da Pilgrim aí, nossos parceiros, né? Captação aqui da nossa live maravilhosa. Valeu, Thiagão. É, isso aí também. A gente tem aqui nos bastidores aqui, o Thiago Dagin também tá fazendo aqui o making off aqui, né? Então, mais uma vez agradecer, Valdemar, muito obrigado pela presença, pela grande história, né? Acho que inspira muita gente, né? Você foi um cara que meteu a cara, foi lá para a Austrália, fez brigadeiro e... Chocolate Man. É, isso aí. E agradecer mais uma vez o Caio aqui, por estar Tamo comigo junto. aqui mais uma vez. E Simbora. valeu, pessoal, que acompanhando esse episódio, você que escuta a gente no Spotify, dá uma moral pra gente no YouTube também, né? Vamos elevar lá nosso canal pra gente crescer. Temos os cortes também desse episódio, vai ter corte no Instagram, né? O Reels. E é isso aí, né, pessoal? Mais uma vez, não se esqueçam, beba água e movimente-se. E a iniciativa? Não espera convite. Valeu. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Tchau, valeu, Valdemar. Valeu.